Shalom, bom dia, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Evangelho por João, capítulo 19. Iremos ler o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: João, capítulo 19, versículo 19. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e em latim. Olha só, o contexto aqui é que Jesus estava sendo condenado a uma crucificação mais severa daquela época. E essa crucificação, o crime que ele cometeu foi dado de que ele se intitulou Rei dos Judeus. E esse título implicava, era algo muito contra as leis de Roma, que tinha César como rei. Era uma afronta contra a tirania do rei César, o rei de Roma. E ali Pilatos escreveu isso para falar: vocês estão confrontando quem é o verdadeiro rei. O verdadeiro rei para os romanos era César, mas para os judeus o verdadeiro rei é o Deus, o soberano. E Jesus Cristo, ele é o filho do rei, o filho de Deus. Ele também é o rei. Ele é chamado como o príncipe da paz, mas ele também foi aqui chamado como o rei dos judeus por César, por Pilatos, me perdoem, por Pilatos. Veja bem, até na morte de Jesus Cristo, ele fez com que pessoas evangelizassem o nome dele, fizesse com que o nome dele fosse proclamado por outras pessoas. No versículo 20, foi colocada uma placa em cima dele, escrito em hebraico, porque era a língua dos judeus mais comum, o hebraico. O aramaico era a língua mais comum entre os judeus, então os judeus liam que Jesus era o rei dos judeus, eles proclamavam Jesus o rei dos judeus. Em grego, porque era a língua mais popular entre os gentios, e em latim, para que era a língua mais internacional, vamos dizer assim. Então, Jesus Cristo foi proclamado rei dos judeus naquela época em todas as nações. Por todas as nações, Jesus Cristo foi proclamado rei dos judeus. Mesmo na morte dele, ele fez o nome dele ser glorificado, fez ser chamado rei dos judeus. Na mais alto sofrimento dele, o nome dele foi posto como rei dos judeus, como rei, senhor dos senhores. No nosso sofrimento, nas nossas situações, nós temos proclamado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós temos deixado com que essas situações tenham nos impedido de proclamar o nome de Jesus Cristo? Não deixe com que as situações te impeçam de você proclamar que Jesus Cristo é o teu rei. Não deixe com que situações adversas impeçam de você dizer que Jesus Cristo é o teu rei. Ele é teu salvador, ele é o teu Senhor. Veja, Pilatos, mesmo ali colocando como uma acusação sobre Jesus, ele fez com que Jesus Cristo fosse proclamado o rei dos judeus. Muitos ali, naquela situação também, os próprios fariseus, os próprios sacerdotes ali, no versículo 15 aqui, ó, eles gritavam: crucifica-o, coloca fora, crucifica-o. E Pilatos falou: eu devo crucificar o vosso rei? E eles responderam, os sacerdotes, os principais sacerdotes disseram: nós não temos rei senão César. Os próprios sacerdotes falaram que César é o rei deles.
Jesus Cristo ele é o nosso único Rei, o nosso único Senhor e Salvador. Mesmo na situação de mais sofrimento dele, ele fez com que o nome dele fosse proclamado Rei de toda a humanidade, em hebraico, em grego e em latim. Não deixe com que as situações que estão te afligindo, não deixe com que essas situações não permitam que você proclame que Ele é o teu Rei, que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Proclame, evangelize, como Pilatos fez aqui. Pilatos foi um evangelista também, evangelizou. Não foi evangelista, né, convencional como nós, mas ele evangelizou. Ele fez com que o nome de Jesus Cristo fosse proclamado Rei dos Judeus. Todo mundo que olhava para a crucificação, olhava para aquela placa e lia em hebraico, em grego e em latim: Jesus, o Rei dos Judeus. Continue proclamando que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus. Continue proclamando e anunciando que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Não deixe com que as situações adversas, situações contrárias, situações que possam ser sofredoras para você, humilhantes para você, não deixe com que isso te impeça de você proclamar que Jesus Cristo é o teu Rei. Ele é o meu Rei. Jesus Cristo é o meu Rei, o meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Ele é o meu Rei. Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus Altíssimo. Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador, meu Senhor. Proclame que Ele é o teu Rei também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dai a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, amém e amém. Não importa o lugar, o ambiente ou o local. Proclame que Jesus Cristo é o Rei dos Judeus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Amém? Deus te abençoe.